Sempre é um prazer poder compartilhar da palavra de Deus. E nesta noite, que é, vamos dizer que é a nossa primeira noite de domingo presencial, né? Deste ano 2023. E a palavra de hoje está focado justamente, foco em Jesus Cristo no ano 2023. E eu quero me basear esse estudo de hoje, essa palavra de hoje, em Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus 12, sabendo que vai estar projetado aqui, mas podem abrir sua Bíblia, a sua espada, aqueles que trouxeram a sua Bíblia. Que ela diz da seguinte forma, eu vou ler aqui na versão NVI, né? Que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, que Deus possa estar alinhando-me como instrumento dele para o que ele quer mostrar para vocês e para todos nós, né? Então, a primeira pergunta a se fazer é: qual é o seu objetivo para esse ano 2023? Você já pensou? Provavelmente já fez. O que você deseja alcançar neste ano? Ou o que você deseja fazer neste ano? E a última pergunta que eu quero fazer para vocês. No último dia deste ano de 2023, vamos estar falando assim, pensando no futuro, 31 de dezembro de 2023, vendo as coisas realizadas por você, o que você acha que há de agradecer a Deus? Você fez um planejamento, você focou nesse ano, mas agora vem no dia 31, será que você alcançou? Tem um vídeo que eu quero passar para vocês. The 600-meter underway. Heather Dornan in Minnesota finished second this event a year ago. She was in lane 4. And Dornan is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she only won one Big Ten championship in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the field house. What a bold move by Fallon. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Von Dorn moving into the lead, sophomore from Penn State. Dorn has been running second. Dorn in fact gets lost 23 points.
Dornan falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the backstretch. Catching up. She is going to catch Von Dor, and she may catch the leader. Wow. But she's got fun. This is a gutsy effort by Dornan. Can she pull it off? She's moving to third. Dornan coming down the stretch from the outside. Dornan coming out strong. Dornan all the way. Dornan. She did it. Wow, unbelievable. That is amazing. O que é que vocês acham? Nossa vida é como uma corrida, onde todos têm um ponto de partida, mas dependemos do tempo e de como fazemos nossos trajetos, onde podemos chegar ou não à meta. Podemos chegar em primeiro lugar ou em último, mas chegar. Tem pessoas que não conseguem chegar, já que são pessoas que realmente são desqualificadas porque trapacearam no meio da corrida. Outros simplesmente desistem na metade do caminho e existem outros que nem tentam correr. Paulo nos diz: irmãos, não penso em que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o nosso foco? Quem é o nosso alvo? Como lemos em Hebreus, ele diz que devemos focar. No primeiro verso ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha do pecado e que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, o primeiro ponto que eu quero trocar aqui para esse ano 2023 é que nosso alvo supremo é Cristo. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Primeiro ponto para esse ano 2023. Você quer focar em Cristo? Você quer melhorar na vida? Tire de tudo que atrapalhe, atrapalhe na sua vida para alcançar o seu objetivo. Eu quero colocar uns exemplos simples. Aqui temos um exemplo de um atleta, mas o atleta e sua alimentação. Quantos são esportistas aqui? Não é mentira, né, Edvan? Quantos são esportistas aqui? Quantos são ex-esportistas? Tá, eles levantam todos. Tá. Como esportistas, eu cheguei a ser esportista de elite. Já cheguei a estar dentro das classificações para jogar basquete dentro da liga regional lá no Chile. Mas dentro disso, quanto era o foco que nós colocávamos como esportista? O que depende de poder alcançar o meu objetivo? Aí eu listei aqui algumas coisas. Por exemplo, na alimentação. As frutas, legumes, verduras, carnes e peixes, além de serem fontes de carboidratos e proteínas, possuem vitaminas e minerais essenciais para o organismo dos atletas. A ingestão delas também é recomendada para os não atletas, por serem fundamentais na formação óssea, na disposição e no raciocínio lógico. Esse aqui é de um site da CNN, que eu tirei essa informação sobre a saúde. Então, o atleta é focado nisso. Se ele não for focado nisso, o que é que vai acontecer com a sua alimentação? O que os médicos recomendam e dizem? O que eles não podem comer? Limite de bebidas esportivas. Interessante. Parece contraditório, mas não é. Evite refrigerantes. Evite barras de proteínas e barras de energia. Evite gorduras saturadas e trans. Limite
limite a cafeína e evite o álcool. Todos que alguma vez fomos esportistas, esses são os alimentos que são nocivos para alcançar o nosso objetivo de ser um jogador de futebol, um jogador de basquete, um esportista que desejava, ou deseja, não, nesse caso não deseja, mas desejou num tempo ser um esportista de elite. E aqueles que desejam perder de peso? Focar em perder de peso. Quantos trataram alguma vez de perder de peso? Não são muitos, hein? Eu acho que muitos estão envergonhados. Alguns dizem assim, ó. Ou com o dedinho pequeno para não ter vergonha, né? Todos em alguma oportunidade que ficamos sedentários, desejamos em algum momento começar uma dieta na segunda-feira. Não é verdade? Mas e o foco? Conseguimos o nosso objetivo com o foco? Dentro de outro site aqui sobre saúde, 9 segredos para emagrecer com saúde e qualidade de vida. Ele diz assim: atente-se ao progresso da mastigação de alimentos. Consuma alimentos que ajudam a queimar gordura. Tenha disciplina alimentar, evite as restrições, mas não exagere. Aumente o consumo diário de água. Faça atividades físicas regularmente, tenha boas noites de sono, cuide do funcionamento do seu intestino e busque acompanhamento de profissionais qualificados. Ou seja, se nós conseguirmos o nosso objetivo como foco, conseguiremos baixar de peso. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Estamos falando aqui que o nosso foco para este ano de 2023 é Cristo. Agora vem, dentro dessa parte física, agora vem a parte espiritual. Qualquer inversão de valor que não seja Deus no primeiro lugar de nossa vida, perde-se o foco e a comunhão com o Pai. Como consequência disso, não sentimos mais aquela paz, alegria, conforto, segurança e esperança que somente são desfrutadas verdadeiramente quando se está conectado à fonte de vida. No ano passado estávamos falando sobre a videira verdadeira, que nós somos os ramos. Se não estamos conectados à videira, à fonte da vida, não vamos crescer. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,18, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, se o nosso foco é Cristo, o que devo fazer para não perder esse foco? A principal ferramenta que Deus nos entrega para não perder o foco é a sua palavra. Pois mediante o estudo diário da Bíblia, o Espírito Santo trabalha incansavelmente para impressionar a nossa mente e transformar o nosso coração. A leitura diária da palavra de Deus é que nos faz crescer e não perder o foco naquele que nos alimenta todos os dias. A coisa mais simples, que é fazer leitura da palavra, pode nos gerar o foco e o direcionamento para aquilo que precisamos para o ano 2023. Mas há tantas distrações na nossa vida que podem exercer grande influência no nosso modo, em nossos pensamentos que são construídos. Em 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façai tudo para a glória de Deus. Com o foco ajustado, a pessoa passa a ter o objetivo de viver para a glória de Deus. No nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, será que você faz para a sua glória ou faz pensando na glória de Deus? Quando você lava o prato, nós como filhos sempre... Aqui tem o Mike e tem o Alexandre como filhos. Não sei se tem mais um filho aqui. Que mães que estão presentes. Tem
Edivan, tem Fernanda. Tem mais alguns aqui que são filhos que suas mães são presentes. Quando nos mandavam lavar os pratos, quando somos crianças, qual é a nossa reação? Ah, mãe, pô, eu de novo, mãe? Eu não sei lavar prato, quebro tudo. Quebro tudo, não vou lavar mais não. Você me reclama sempre. Quando fazemos para a glória de Deus, quando fazemos com o prazer de lavar os pratos. Eu tenho aqui um grande exemplo que é o pastor, que ele faz com muita alegria quando diz assim: quem vai lavar os pratos hoje? Eu lavo. Em casa é um grande exemplo, porque assim meus filhos veem o vovô fazendo, seu genro vê ele fazendo, e aí eu vou também atrás. E aí meus filhos veem eu fazendo, eles também vão atrás. E assim a corrente do bem continua, mas precisamos ter essa iniciativa, homens. Então, quando focamos nos afazeres diários, nas coisas mais simples, inclusive caminhando. Quando você caminha, você está pensando em Deus? Você está pensando nas coisas que Deus entregou para vocês? No nosso diário, no nosso caminhar, você sabia que uma árvore que está ali, que te está dando sombra, foi Deus que colocou para você ali, por amor a você? Mas isso vemos como, uma árvore está me dando sombra, é o que eu preciso. Então somos egoístas em pensar que isso aí é meu, para mim. Mas não sabe quem criou isso aí para você. E por amor a você. Desde o início, estava essa árvore aí, antes que você nascesse. Mas ele já estava ali pensado para você. Deus não deseja nos privar de que desfrutemos de forma saudável dos deleites da vida, que estão em harmonia com a sua vontade. O grande problema é que, sem o filtro espiritual concedido pelo Espírito Santo, nosso foco e visão ficam embaçados, deixando nossa escala de valores alterada, invertida com muita facilidade. Nós achamos que, isso aqui foi Deus que me deu, então eu vou desfrutar. Só que aí exageramos na dose, e em vez de dizer foi Deus que me deu, não, foi meu esforço que me colocou nesse lugar. E aí os problemas começam a acontecer. E a idolatria começa a aparecer. Porque não é Deus em primeiro lugar, estamos perdendo o nosso foco. Então, se os prazeres, pessoas, coisas, etc., passam a ocupar o lugar de Deus, você está pecando. Isso é idolatria. Tiago 4, verso 4, nos diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pense no que estamos falando. Inimigos de Deus. Quando não colocamos a Deus em primeiro lugar, colocamos as outras coisas, estamos fazendo inimizade com Deus. Isso é um problema. O segundo ponto a tratar nesses versos diz que Jesus é o nosso exemplo de vida. Fixemos nossos olhos nele. No verso 2 diz: tendo nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus com alegria. É meio difícil de dizer isso. Foi a cruz por você e por mim. Quem em seu sã juízo, em seu juízo, entrega seu filho para morrer por aquele que você diz, esse merece mesmo? Eu realmente não merecia. Semana passada, ou na parte de, para dia 25, nós tivemos uma apresentação aqui, onde vimos todo o processo do nascimento de Jesus até a sua morte, crucificação e ressurreição. O que ele fez por amor a nós?
é um exemplo de vida para todos nós. Fixemos nossos olhos nele. Sendo Jesus nosso exemplo de vida, devemos caminhar como ele espera que caminhemos. O primeiro passo para saber como Jesus andou e deixou seu legado a nós é lendo a palavra. Sim, toda a Bíblia aponta para Jesus como exemplo de vida. Desde o Antigo Testamento, da criação, até o Novo Pacto, o nascimento de Jesus, até o final do último versículo de Apocalipse, todo aponta. Estávamos conversando com o pastor. Desde o princípio, onde ainda não apareceu Jesus, até o momento em que Jesus aparece, e no final da história, tudo aponta para o mesmo fim, Jesus Cristo. Toda a Bíblia fala de Jesus. Toda a Bíblia fala sobre o amor em Cristo Jesus. Se o seu desejo para este ano é ser melhor em todos os aspectos, foque em Jesus como exemplo. Que maravilhoso é. Jesus como exemplo. Às vezes nós focamos em pessoas famosas que estão nas redes sociais, em políticos, alguns jogadores de futebol, para que vejamos, nos espelharmos neles e dizermos, eu quero me ver como ele. Aí alguns cortam e deixam um cabelinho aqui na frente e deixam tudo careca para trás. Lembram disso, do ano 2002? Que havia algumas crianças que se espelharam em Ronaldo, que foi campeão do mundo, deixaram aqui um cabelinho e daqui tudo para trás careca. Porque muitas crianças se espelharam nisso. Gente que coloca tatuagem para poder se parecer com seu ídolo de futebol. Outros que dizem, não, vou me colocar a tatuagem desse famoso porque eu gosto como ele se veste, como ele anda. E nos vemos espelhados, mas não vamos chegar a nada. Muitos hoje tomam como exemplo da vida esses personagens da história. Mas, lamentavelmente, quando buscam as coisas terrenas, tudo fica aqui. Já que depois de mortos, não levamos nada. A Bíblia nos diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morrerão. Vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Lá em Colossenses 3. Ou seja, busquemos as coisas do alto, não as coisas terrenas. As coisas terrenas não entregam uma felicidade passageira. Mas quando buscamos as coisas do alto, essas serão eternas. Então, de acordo com esses versos, devemos procurar buscar as coisas ou pensamentos que vêm do alto. Mas por quê? Vocês perguntaram por quê? Deus quer me fazer semelhante a Jesus. Por isso, todas as coisas cooperam para o meu bem. O que nos diz Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É ruim sofrer uma decepção, sofrer uma injustiça, mas isso vai cooperar para o meu bem. Pensar na palavra de Deus é pensar nas coisas lá do alto. As coisas lá do alto são coisas de Deus, nas quais eu devo pensar. Se pensarmos que nossa vida, como aquela menina que tropeçou, se ela tivesse desistido, ela nunca ia saber que ia ganhar a corrida. Muitas pessoas desistem no metade do caminho, como eu falei. Alguns não se atrevem nem a correr, porque se acha muito difícil. Mas assim como essa menina, eu quero continuar. Eu quero chegar na meta, já que o importante muitas vezes não é ganhar, mas sim é passar a meta. Muitos não conseguem, muitos são desqualificados, muitos desistem na metade do caminho. Mas e você? E você? Quando gera-se uma decepção na sua vida, você vai desistir? Ou você vai focar no alto?
que é o mais importante. 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Isso o diz Paulo. Existem muitos ensinos de Jesus que Jesus nos deixou que devemos praticar. Quero deixar alguns aqui, alguns exemplos, que são exemplos práticos, que ele nos deixou. Por exemplo, amar. Mas não é aquele amor de casal. Diz assim em Mateus 22, 36 a 40, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não existe lei contra o amor. Ninguém pode te obrigar a não amar. Mesmo que não esteja na Constituição, Deus te obriga a amar. Aí tem aquela fala de um pastor que diz assim, mas não me obriga a gostar, mas me obriga a amar. Eu posso não gostar do meu vizinho, mas quando ele tiver necessidade, eu tenho que estar ali presente. É a grande diferença entre amar e gostar. Eu posso até ter um irmão que não goste, que me faz mal, mas quando ele estiver em problemas, precisando de sangue, isso é amor. Isso é amor. Então essa é a grande diferença. João 13, 34, 35 diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como o pastor mencionou e leu mais cedo. Mas ele falou, certo? Que vamos nos conhecer como discípulos de Jesus se amarmos. Simples. Para alguns é difícil. Provavelmente porque não tiveram nenhum exemplo em casa. Ou porque ninguém ensinou a eles a ler a palavra e buscar de Jesus. Segundo ponto, viver a regra de ouro. Alguém sabe, conhece a regra de ouro que nos deixou Jesus? Sabem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo. Também vós, porque esta é a lei e os profetas. Se você quer que alguém te ame, então você deve amar. Ou você vai jogar pedra? Se você jogar uma pedra, o que você vai receber de volta? Pedra. Na verdade? Então, se você quer que amem você, então ame. Regra de ouro. Ter fé em Jesus. Terceiro ponto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ou no caso Deus, nos amou de tal forma e também continua querendo que amemos, mas ele diz, tenham fé naquele que eu enviei. Então, Jesus é o foco em qual devemos nos inspirar como exemplo. Outra coisa que Jesus nos ensinou, orar. Você ora em casa? Jesus na Bíblia deixou uma regra, uma oração tipo, e digo tipo, para que possamos copiar, adequar, sermos sinceros com Deus e não copiar no sentido de sermos repetitivos com essa oração. Então ele diz assim, portanto vós orais assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos de todo mal, porque o teu reino é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele deixou uma oração base, que não deve ser assim repetitiva, mas que tomemos essa oração como um ensinamento. Aqui poderíamos fazer uma outra mensagem, mas ele nos deixou que também devemos orar. A comunicação com o Pai é muito importante para não perdermos o foco em Jesus. Outra coisa que ele nos ensinou, perdoar. Falei muito forte? Vou falar de novo. Perdoar. Isso. Lá de fora escutaram a palavra perdoar. Jesus nos diz em Mateus: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas os matemáticos, até 70 vezes 7. É muita. Dá para a gente perdoar 70 vezes 7? Minha esposa, que deve estar assistindo isso aqui em casa, a gente sempre fala sobre essa coisa do perdão. E a gente sempre, como esposos, sempre pedimos perdão por alguma coisa, por um prato mal lavado, por uma ordem mal aceita, por um chamado não atendido, você sabe, né? Por uma coisa que ela gostaria de receber em casa e não chegou. Por tudo a gente precisa pedir perdão e a gente precisa ter paciência em relação a isso. Então, o perdão, se for na frente, você já tem tudo garantido. Sabia disso? Conselho de homens para suas esposas. Perdão na frente, está tudo garantido. Jesus nos diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Como é que está isso na sua vida? Lembremos que estamos tirando para poder ter o foco em Jesus neste ano 2023. E uma das coisas que ele nos ensina é perdoar. Muitas vezes é difícil perdoar aquele que nos dá faz uma trapaça conosco, nos engana, tira parte do nosso dinheiro, nosso salário. Mas Jesus nos disse que devemos perdoar. Então significa que, como eu li anteriormente em Romanos, né, 8:28, tudo aquele que dá para nós é uma promessa. Ele nos deixa para que possamos crescer em verdade. Então, o terceiro ponto que vamos tocar aqui também, que fala sobre o último verso, dizem: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Pense você que ele teve que suportar naquela cruz, ou seja, um sacrifício por amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 15, 13 e 16. Tudo que eu disser no final das minhas orações, em nome de Jesus. Amém? Não, na oração você diz amém, né? Em nome de Jesus. Amém? Tudo isso é o que nós queremos que Deus conceda, que chegue ao seu coração, para que Ele possa conceder esse pedido.
Às vezes escuto muitas orações que não terminam com o nome de Jesus. E eu fico me perguntando por que na oração não chega esse nome de Jesus. Será que está faltando alguma coisa? Em nome de Jesus, porque aqui está dizendo, tudo que pedis em meu nome, significa que na oração, se eu não disser em nome de Jesus, será que chega? Porque o amém, a gente diz, porque o amém significa que assim seja. Mas que assim seja em nome de Jesus. Então, uma oração que chega até o ponto e depois eu digo amém, será que eu estou pedindo sem a permissão de Jesus? Não sei. Mas a mim me chama muita atenção, e não é uma crítica com os irmãos nem nada, mas quando pedimos tudo em nome de Jesus, com certeza Deus vai estar escutando. Porque tudo o que pedirmos em nome de Jesus, como aparece aqui na palavra, Ele há de nos conceder. Quando vemos o sacrifício de Jesus, que Jesus padeceu por nós, sem Ele merecer, no que pensamos? Jesus padeceu por você e por mim, sendo que eu é que deveria estar naquela cruz. A cruz. A cruz. A cruz. Eu que deveria estar ali. Não o cordeiro imolado. Lemos na Bíblia quanto amor Deus tem pela sua criação pecaminosa, que enviou seu único filho para salvar a toda a humanidade, assim como lemos em João 3,16. Mas não bastava somente nascer, crescer, realizar muitos milagres e viver entre nós. Era necessário que ele morresse, mas que no terceiro dia ressuscitasse. Com isso, ele abriu a porta para a nossa salvação, para quem quiser acreditar de todo o coração. Isso significa que a salvação é para todos, sem exceção, mesmo que tenha cometido os piores pecados. Ela não é exclusiva para alguns, e sim para todos, com uma condição. Qual é a condição? Alguém sabe qual é a condição? Acreditar. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu por você? Sim. Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Pronto. É muito simples. Mas, aí eu coloco aqui como um exemplo disso que eu acabei de falar. É como quando você recebe um convite para participar de um aniversário. Você somente tem duas opções. Quais são? Ir ou não ir. Você aceita ou não aceita o convite. Jesus está todos os dias aí esperando nesse convite, que muitas vezes é feito, para dizer: e aí, filho? E aí, minha criação? Você aceita minha proposta? Quer vir comigo? Um convite, ele nunca vai te obrigar a fazer uma coisa que você não queira. Mas vem de parte de nós. Ele já conhece, mas vem de parte de nós dizer: sim, esse convite eu recebo. A salvação é um dom gratuito de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é porque você faz uma boa ação é que você vai estar lá com Jesus. Não é assim que funciona. Não é por uma boa ação, lembre-se disso. Não é pelas obras que você faz. Não é por cuidar crianças que você é aceito lá com Jesus. É simplesmente dizer sim a esse convite. Porque muitas pessoas fazem boas ações para se ver bem na sociedade, para se sentir aceita por aqueles e dizer: ó, aí está aquele que cuida das crianças, ó, que entrega cesta básica, ó, ali aquela igreja que aceita, que você vai lá e te entrega uma cesta básica, ó, vamos, não, aquela igreja é boa. Mas se Jesus não está em meio daquilo, porque nós fazemos por quê?
por amor. Não por uma obrigação. É por amor. Se você faz as coisas por amor, pensando naquele que te salvou, você vai fazer com outra motivação. Você vai fazer com a motivação de que, porque aquele que me salvou, então agora eu quero dar. E como eu dou, as coisas começam a fluir na minha vida. Então, como eu falei, o dom de Deus, a salvação, aquilo que é tão precioso para muitos, salvação, ela é grátis. Mas precisa crer. Preciso dizer que sim a esse convite. Antes de Jesus, o sacrifício era feito através de um cordeiro que pagava o pecado do povo para que pudesse entrar na presença de Deus. Ia lá um sumo sacerdote, cortava, lembram das histórias do Antigo Testamento? Pegavam um cordeiro e faziam todo o sacrifício por aquele cordeiro. Deus aceitava e a expiação do povo era aceita e o povo ficava sem pecado. Mas sabe o quê? Mesmo assim, esses pecados eram encobertos, ou seja, continuavam lá. O povo continuava pecando, o povo continuava sendo pecador e não acontecia nada. Era como, não sei se alguns desenhos vocês viram que pegavam, iam limpando assim com a vassoura o chão, e levantavam o tapete e colocavam o lixinho por debaixo do tapete, tampava e ficava tudo limpo. Uma ilusão do que é ser limpo, porque na certa estava sujo igual. Então, quando Jesus veio para ser o sacrifício final e completo. Seu sangue não somente cobre os nossos pecados, mas também os leva bem longe. Em vez de irmos para o templo para estar perto de Deus, como antigamente faziam, não é? Iam para o tabernáculo, a Bíblia nos diz que nós somos o templo do Espírito. Ou seja, ele escolheu viver dentro de nós. 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois em vós mesmos? Aquele que recebe Jesus no seu coração, agora é um templo onde habita o Espírito Santo. Você já não precisa ir até o templo para estar pertinho de Deus. Muitos têm a costume de ir ao templo e dizer: aqui vou receber a mensagem de Deus, vou estar pertinho de Deus, o pastor vai me falar e eu vou sentir a voz de Deus no meu coração. Mas sabia que em casa, ele já te diz aqui, você é templo do Espírito Santo. Mas isso só vai acontecer se você o receber. Em vez de irmos para o templo, para estar perto de Deus, a Bíblia nos diz, como eu falei, né, que nós somos templo do Espírito Santo. Então, meus queridos, você que ainda está vindo ao templo para buscar a presença de Deus, saiba que Ele quer estar dentro de você. Estar perto de alguém não é a mesma coisa que sentir esse alguém. Eu posso estar do lado do meu irmão e ele pode estar passando uma depressão e eu não sentir nada. Mas se eu no meu convívio, eu vou conhecendo e eu sinto, às vezes num abraço, eu digo: peraí, você não está bem. A diferença de estar perto e, no caso, Jesus estar dentro, é totalmente diferente. Alguns, em tom de brincadeira, dizem: e aí, primo? Por que primo? Porque eu sou, ou cunhado, né, no caso. Porque você é casado com a irmã na igreja? Entendeu? Ou seja, se alguns se relacionam com aqueles que estão dentro da igreja, mas não significa que vão ser salvos. Lembremos que a salvação é pessoal. Seus filhos ou sua casa pode que não tenham aceitado ainda Jesus. Mas dependemos de nós para que eles possam conhecer e aceitar esse convite de aceitar a Jesus. Para isso, você precisa reconhecer seus erros. 3 passos para receber a Jesus. Primeiro,
reconhecer que você errou, falhou. Segundo, pedir perdão. Reconheceu, pedir perdão. E o terceiro passo é dizer sim. Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Você precisa falar. Deus conhece o que está aqui, mas Ele diz que Ele quer que você fale, se expresse. Ah, mas eu tenho vergonha de fazer aqui. Ele não está falando isso. Você pode chegar em casa e dizer no quarto, ali no seu canto, no seu espaço privado: Senhor, eu errei, sou pecador, reconheço meus erros, mas eu quero que tu me perdoes. Eu quero que entres em mim, porque para esse ano 2023, eu quero que meu foco seja Jesus Cristo. Eu quero ser feliz este ano. E eu sei que para alcançar esse objetivo, eu preciso estar assim com Deus. E só em Jesus Cristo eu vou conseguir. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de poder orar por você neste momento. Pastor, pode vir, mas eu gostaria de orar por você. Eu não sei quantos de vocês neste momento estão com algum pesar, alguma dificuldade, alguma tristeza no seu coração. Porque queremos começar como igreja juntos, nesse novo, como um novo começar, esse novo renascer, e focados em Cristo, que nos dará nosso direcionamento, para onde devemos seguir. Você quer ser feliz? Foque em Jesus, foque nas coisas que vêm do alto. Não foque na mídia, ou no que dizem o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter. Isso não vai levar você a nada. Foque naquele que realmente te entrega esperança, que é Jesus, é o que nos dependemos dele. Feche seus olhos, por favor, e pense nisso. O que eu quero para esse ano 2023? Quero focar na minha felicidade, mas eu preciso focar em Jesus primeiro. Porque focando em Jesus eu serei feliz. Pai, reconhecemos, Senhor, que somos falhos. Reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza. Reconhecemos, Senhor, que Tu eres Criador de todas as coisas. E neste momento, Senhor, vendo o nosso ano começar, este nosso segundo domingo do ano, queremos focar como igreja, Senhor, essa visão de focarmos em Jesus. Continuar sabendo, Senhor, que somos ramos, que devemos estar grudados, tomados da Tua mão, da fonte da vida, que esse vem de Jesus Cristo. Que nosso foco neste ano seja Jesus Cristo. E que, como falamos neste dia, tira tudo que nos impeça a poder focarmos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a continuar nessa corrida na nossa vida. E que, independente do tempo e da reta que eu possa fazer dentro da minha corrida, que eu possa conseguir alcançar a meta. Ó Deus, queremos nos esforçar para esse ano 2023 ser cada dia melhor para a Tua honra e glória. Ajuda-nos como igreja a ser cada dia melhor para a sociedade. Ajuda-nos como membros dessa igreja a ser cada dia melhor uns com os outros e com a nossa sociedade.
Que cada dia possamos ser melhor, Senhor, e que cheguemos no dia 31 de dezembro deste ano e possamos dizer: conseguimos. Mais um objetivo conquistado. E que tudo seja para a tua honra e glória. Para a tua honra e glória. Abençoa meus irmãos neste momento, em nome de Jesus. Amém.